Uma luz branca atravessando um prisma não só marcou a história do rock, como também representa um dos fenômenos mais importantes da física. A imagem icônica do álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, retrata a refração da luz, um fenômeno ondulatório em que a luz muda de velocidade e direção ao atravessar diferentes meios. A luz pode ser descrita como uma onda eletromagnética, e nesse vídeo nós vamos entender o que isso significa e aprender sobre todo o espectro eletromagnético. Fala galera braba da astronomia, eu sou Bismarck Mesquita, você está no canal Rapadura Cósmica e se você gosta de estudar astronomia, gosta de Olimpíadas, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Hoje vamos estudar sobre o espectro eletromagnético, mas antes vamos fazer uma breve revisão sobre a natureza da luz e também sobre ondas. No final do século XVII, dois gigantes da física estavam prestes a entrar em um dos debates mais fascinantes da história. Afinal, o que é a luz? De um lado, Newton defendia que a luz fosse composta por minúsculas partículas que viajam em linha reta. Quase ao mesmo tempo, o físico holandês Huygens defendia uma visão diferente. A luz era uma onda, semelhante ao som ou às ondas na água. Ele também defendia a existência do éter, um meio invisível que preencheria o espaço e a luz se propagava por ele. Como o meu mano Newton já tinha aquela reputação por conta das leis do movimento, da lei da gravidade, a teoria dele foi amplamente aceita, enquanto a de Huygens foi deixada de lado por bastante tempo. Mas no século XIX, Thomas Young fez o experimento da fenda dupla e demonstrou interferência, que é um fenômeno ondulatório com a luz, e isso colocou a teoria ondulatória de volta no jogo. Mas o mistério só foi finalmente resolvido no século XX, com o nascimento da mecânica quântica e a explicação de efeitos como o efeito fotoelétrico. Foi quando a luz começou a ser entendida como uma dualidade onda-partícula. Mas afinal, o que é uma onda? Ondas são perturbações que se propagam pelo espaço sem transporte de matéria, apenas de energia. São exemplos de ondas: as ondas sonoras, as ondas no mar, as ondas de rádio, a luz, as micro-ondas e por aí vai. Para caracterizar as ondas, nós usamos algumas grandezas. A amplitude corresponde à altura da onda, marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio, que é o ponto de repouso, da onda até a crista. Note que a crista indica o ponto máximo da onda, enquanto o vale representa o ponto mínimo. O comprimento de onda, representado pela letra grega lambda, é a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas. O período, representado pela letra t, corresponde ao tempo de um comprimento de onda. No sistema internacional, a unidade de medida do período é segundos. A frequência de uma onda é medida em hertz e corresponde ao número de oscilações da onda em determinado intervalo de tempo. A frequência de uma onda não depende do meio de propagação, apenas da frequência da fonte que produziu a onda, e o período é o inverso da frequência. A velocidade de uma onda depende do meio em que ela está se propagando. Assim, quando uma onda muda o seu meio de propagação, a sua velocidade pode mudar. Nós podemos calcular a velocidade da seguinte forma: a velocidade é igual ao comprimento de onda dividido pelo período. E como o período é o inverso da frequência, a velocidade também pode ser escrita como o comprimento de onda vezes a frequência. Quanto à natureza das ondas, nós podemos dividir elas em dois tipos. Existem as ondas mecânicas, que são aquelas que precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, o som. O som se propaga pelas partículas de ar, se propaga pelos objetos, mas ele não se propaga pelo espaço, não se propaga no vácuo. E existem também as ondas eletromagnéticas, que são oscilações de campos elétricos e magnéticos que se propagam juntos pelo espaço. No vácuo, as ondas eletromagnéticas se propagam na velocidade da luz, carregando apenas energia. Vamos conhecer alguns dos principais fenômenos ondulatórios, começando pela reflexão. A reflexão acontece quando uma onda encontra um obstáculo e muda de direção, retornando para o meio de onde veio. Apesar da mudança de direção, a sua frequência, velocidade e comprimento de onda continuam os mesmos. Você já gritou em algum lugar e depois de alguns segundos ouviu o eco da sua voz? Esse é um exemplo de reflexão do som. A refração ocorre quando uma onda passa de um meio para outro, como do ar para a água. Nesse processo, a velocidade da onda muda, o que pode provocar também uma mudança em sua direção.
É por isso que um lápis mergulhado num copo de água parece quebrado ou torto. A luz muda de velocidade ao passar do ar para a água, e com isso também muda de trajetória. A difração é a capacidade que as ondas têm de contornar obstáculos ou passar por pequenas aberturas e se espalhar em seguida. É graças à difração que conseguimos ouvir alguém falando do outro lado de uma parede. Já a interferência acontece quando duas ou mais ondas se encontram no espaço. Elas interagem entre si. Se os picos de uma onda coincidem com os picos da outra, temos interferência construtiva, que aumenta a amplitude. Se o pico encontra um vale, ocorre interferência destrutiva, o que pode até anular a onda. Agora que já revisamos os conceitos principais sobre ondas, vamos voltar para o espectro eletromagnético. Como você viu, a luz sofre refração. Quando uma luz branca passa por um prisma, ela sofre refração e é dividida em várias cores, vários comprimentos de onda diferentes. Porém, essas cores que nós vemos são apenas uma pequena parte de todo o espectro eletromagnético. Além do espectro visível, existem muitos outros comprimentos de onda que nós não conseguimos detectar a olho nu. Existem as ondas de rádio, que ficam numa das extremidades do espectro, e são as que têm a frequência mais baixa e o comprimento de onda mais longo. Logo depois das ondas de rádio, ficam as micro-ondas, as quais continuam com frequências baixas e menos compridas do que as ondas de rádio. Já mais ao centro do espectro, o infravermelho fica ao lado da luz visível. Apesar de não ser visto a olho nu, o infravermelho pode ser detectado através de equipamentos. A luz visível, como o nome fala, é a única onda eletromagnética que pode ser vista a olho nu. Passando agora da luz visível ficam os raios ultravioleta. Apesar de não ser visível, os seus efeitos podem ser sentidos. É o que acontece quando nos expomos ao sol. Na sequência dos raios ultravioleta estão os raios X, os quais também são invisíveis ao olho humano. E na outra extremidade do espectro ficam as ondas que têm a maior frequência e o menor comprimento de onda, os raios gama. Estudando como a luz se comporta ao passar por gases e objetos, a ciência desenvolveu a espectroscopia, que é um estudo que nos permite descobrir a composição de estrelas, de galáxias e até atmosferas de exoplanetas. Gustav Kirchhoff foi um físico alemão que formulou 3 leis empíricas da espectroscopia para determinar a composição de uma mistura de elementos. A primeira lei diz que um corpo opaco, quente, sólido, líquido ou gasoso emite um espectro contínuo. É esse espectro com todas as cores do espectro visível. Um gás transparente produz um espectro de linhas brilhantes, que são linhas de emissão. O número e a posição dessas linhas depende dos elementos químicos presentes no gás. E terceiro, se um espectro contínuo passar por um gás a temperatura mais baixa, o gás frio causa a presença de linhas escuras, linhas de absorção. O número e a posição dessas linhas depende dos elementos químicos presentes no gás, na mesma posição das linhas de emissão daquele elemento químico. Então perceba como a partir desse estudo nós podemos determinar a composição química de vários corpos celestes. No dia a dia você pode se deparar com o espectro quando você vê um arco-íris no céu, quando você vê uma luz branca passando por um CD, por exemplo. Esse estudo é muito importante para a nossa compreensão sobre o universo. Nossos olhos só conseguem ver uma pequena parte do espectro eletromagnético, mas com tecnologia e sensores especiais nós podemos ver muito além. Por exemplo, telescópios como o James Webb possuem sensores capazes de detectar luz infravermelha, que posteriormente é convertida em cores visíveis. Veja como fica a galáxia de Andrômeda no infravermelho. Ela revela estruturas que seriam invisíveis a olho nu. Quanto mais aprendemos a ver o invisível, mais descobrimos sobre nós mesmos e sobre o lado oculto do universo. Ficou com alguma dúvida sobre esse assunto? Deixa aí nos comentários, ou então coloca aí nos comentários qual é a sua música preferida do Pink Floyd. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, continue aprendendo astronomia com os próximos, um grande abraço, bons estudos e eu te vejo na próxima.